Mas essa mensagem do Isaac aqui, o superchat, Isaac, um abraço, já fizeram fila para pedir desculpas pro Dorival? E aí eu faço a pergunta com todo o respeito do mundo. Gabriel, você faz parte de quem está nessa fila ou você antes pegava leve com o Dorival, Gabriel? Numa boa, fica à vontade, viu? Ou te deixei Não, numa enrascada numa aí. boa. Não, numa boa. Eu sempre peguei leve com o Dorival porque eu sempre entendi as dificuldades que era o trabalho dele no Corinthians e ainda é, né? Com desfalques, com transferban, o Corinthians foi o time que menos contratou na temporada passada, né? O Corinthians teve dois reforços apenas, o Angileri no começo da temporada e o Vitinho em julho. Nenhum outro clube passou pelo que o Corinthians passou e mesmo assim ele conseguia ir mantendo o time ali, era com uma dificuldade muito grande. A única questão que eu sempre discordei do Dorival e ele mostrou que entende muito mais de futebol do que eu, obviamente, foi na questão do Breno Bidon. Eu não enxergava o Bidon como esse meia que ele enxergava lá atrás. Eu não via isso. Eu não, quando ele falou isso a primeira vez, eu falei, pô, o Dorival tá maluco, que jogo que ele tá vendo? O Bidon não tem chegada, o Bidon não participa do jogo ofensivamente, nas ações que matam a partida. E provou que e ele colocou na cabeça do Bidon que ele pode fazer e o Bidon acreditou. O que é mais impressionante ainda. Falou, Bidon, você pode fazer isso aqui. E o Bidon falou, acho que eu posso mesmo. E ele tá jogando como se pudesse. Então, o único ponto que eu discordava do Dorival era isso. Agora, o resto do trabalho dele, sempre cheio de dificuldades, e eu achei que ele entregou satisfatoriamente bem ao longo desse trabalho aí, e agora está colhendo os frutos, né? Vão chegando reforços, o trabalho vai se consolidando e o Corinthians vai conquistando títulos aí. Ô Sua Fabrício, análise posso do dar uma coisa trabalho aqui do. rapidinho? Lógico, já. Rapidinho. Ele monta o time contra o Santos, já pensando contra o Flamengo, com a ausência do Memphis. Falei O isso ontem time pro com meu pai. 4 volantes, ele montou o time, ele fez um teste contra o Não, Santos, contra o para Santos ele jogar jogou com 5 caras no meio campo 5 até, né? caras Se no você meio for ver. campo. Exato. 5 homens de meio campo. Cara, pensando no Flamengo, sem o Memphis. De o Corinthians fez uma partidaça contra o Santos, acabou pecando por não matar o adversário, mas ele é inteligente, cara. Pode falar o que for, ele é um treinador inteligente. Ele deu um nó tático do Felipe Luiz. Felipe Luiz reconheceu isso na entrevista coletiva após a perda do título. E é um treinador que as pessoas, assim, a crítica, o torcedor ainda desdenha do Dorival, cara. Oi, o cara que ganhou tudo. O cara não perde um jogo de Copa. Ele ganhou todas as Ah, perdeu competições, do todas as Cruzeiro, Copas né? Perdeu do Cruzeiro, né? no Cruzeiro. Exato. Ô, Yuri, tua análise do trabalho do Dorival Júnior, eu tenho contras também, eu tenho o quê? Eu faço críticas ao Dorival. Eu acho que é por isso que também minhas análises do Sim. Dorival, elas são ouvir. Eu acho que, por exemplo, muitas vezes ele escolhe mal nas alterações, ele não sabe dosar a mão na hora de poupar o time, ele poupa muitos jogadores ao mesmo tempo, mas talvez seja algo que ele possa rever e fazer de outra forma. Tem um outro erro pontual de substituição, de escalação, mas eu queria ver sua opinião sobre o Dorival, Yuri. Cara, eu acho que. Cara, essa questão do Dorival virou muito. Eu sinto, pelo menos. Até o Drill do canal Salve Drill, ele gravou um corte recentemente falando disso e eu concordo plenamente. Virou muito uma parada de guerra de narrativa, sabe? Que assim, qualquer derrota do Corinthians, cara, é uma enxurrada de comentários pedindo fora o Dorival. E eu fico pensando, tipo, cara, a galera não tá mais parando pra ver o jogo, não tá mais parando pra ver o que aconteceu no jogo. Tipo, pegar o jogo do Bahia contra o Bahia, só um exemplo, para criticar o Dorival, para falar fora do. Assim, é uma insanidade. Você olha o que o Corinthians jogou no primeiro tempo, como os gols que o Corinthians sofreu, e falar do Dorival, para mim, esse jogo reflete muito o que tem sido essa situação, e isso falando mais de redes sociais, né? Nem tanto de estádio, porque eu sinto que no estádio, pelo menos, ele está com uma aceitação ok. Tá, isso falando mais de redes. Mas agora, isso é só um exemplo, assim, e o que eu tenho sentido, pelo menos dessa divisão, assim, de qualquer tropeço é fora do Dorival, e eu acho muito descabido, eu acho muito fora da realidade do Corinthians, muito fora da realidade do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians não tá nem nessa condição de, tipo, a cada derrota já se falar em queda de treinador, um clube que está quebrado, um clube que não teria nem dinheiro para pagar multa rescisória, um clube que não tem nem vê um técnico disponível dando sopa que você fale, não, se o Dorival cair, é esse cara. Esse momento não tem. O Tite está no Cruzeiro. Seria o Tite, naturalmente.
Até o momento o Tite está no Cruzeiro. Eu não sei quanto tempo ficará lá, porque o começo dele é bem ruim. Mas até o momento o Tite está no Cruzeiro. Agora, falando do trabalho do Dorival, cara, acho que o saldo é positivo. O saldo é positivo. Não acho um treinador perfeito, não acho um trabalho impecável. Especialmente no começo do trabalho dele, eu peguei no pé, porque por algumas escolhas, pelo desempenho do time, mas ali era um começo de trabalho, ele estava conhecendo o elenco. Desde da pausa para o Mundial de Clubes, ali do meio do ano, eu sinto que o time evoluiu muito coletivamente. Ele fala isso nas coletivas e eu concordo. Por mais que o Campeonato Brasileiro do Corinthians tenha sido ruim, foi ruim. Ninguém questiona isso. O Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem, erros que custaram pontos ao Corinthians. O Corinthians sofreu muito com lesões, perdeu seus 3 principais jogadores em determinado momento. Teve que colocar garotos, o Dorival teve que achar o time no meio da competição, e enquanto disputava a Sul-Americana, enquanto disputava a Copa do Brasil, num calendário absurdo. E eu acho que ele se saiu bem, o saldo é positivo, com seus erros pontuais, com partidas muito ruins, especialmente fora de casa, e isso é algo que o Corinthians tem que ver para essa temporada, especialmente no Brasileiro. Jogos de menor apelo fora de casa, o Corinthians jogou muito mal contra o Sport, contra a Juventude, jogos nojentos do Corinthians. Então, assim, é lógico, isso contra o Cruzeiro. E vai também nessa questão da mobilização, é um elenco que se mobiliza muito mais para mata-mata do que no Campeonato Brasileiro, e eu acho que tem que haver um equilíbrio. Tudo bem, a chance do Corinthians ser campeão esse ano, sendo realista aqui, é mata-mata, certo? Vamos concordar que em pontos corridos, Flamengo, Palmeiras, talvez até E o já Cruzeiro vamos ali. falar sobre um mata-mata especialíssimo que vai ter esse ano, hein? Mas vamos, segue aí, Yuri, desculpa. Sim, não, imagina. É mata-mata, não são os pontos corridos. Então, ok, legal ter uma mobilização maior para esse tipo de competição. Só que o Campeonato Brasileiro é muito importante, cara. Financeiramente, você conseguir uma vaga para a Libertadores pelo Brasileiro, você não ter que se matar para vencer uma Copa do Brasil e conseguir a vaga. Então, assim, enfim, é uma análise mais geral assim, do trabalho dele. Eu acho que o saldo é positivo, eu acho ele um bom treinador. Em jogos importantes, o Corinthians foi bem, o Corinthians cresceu. Em termos de vestiário, ele é muito bem avaliado internamente, os jogadores gostam dele. Então, assim, nesse momento, eu não vejo sentido em quem pede fora do Dorival. Eu acho que houve uma cobrança muito descabida também, pelo momento do Corinthians, cara. Momento do Corinthians, todo o caos do Corinthians. Eu acho que o pessoal pesa muito na mão, pesa muito. Então, eu acho que o saldo do trabalho do Dorival é positivo. E, enfim, eu acho que não há muita discussão em relação a isso, em relação à continuidade ou não. Eu acho que o trabalho tem sido realizado, e a gente vê em campo a evolução do time desde quando ele chegou. E desculpa, O só um Yuri falou ponto. sobre mata-mata, Gabriel. O Yuri falou sobre mata-mata. Você já completa aí com o seu ponto. Antes, mandar um abraço aqui pra rapaziada da Gitz. Tamo junto, viu, rapaziada da Gitz aqui, dando esse moral pra Lambrado Alvinegro, é nóis. Cerveja Gitz. A cerveja do precinho da balada, hein? Que a cerveja baratinha é a Gitz. A cerveja é boa, viu, velho? Você não tá anunciando que eu tenho aquela pedrinha de sal grosso aqui, viu, Jacobucci, ó. Então eu tenho que dar aquela dissolvida. Então eu vou de Gitz, beleza? Fala aí, Gabriel. Desculpa, eu te interrompi, irmão. Não, fica tranquilo, tá tranquilo. Pegando um gancho muito importante disso que o Yuri falou, de uma certa impaciência da torcida com o Dorival, principalmente no início do trabalho, e ainda agora, com qualquer derrota, qualquer mau desempenho do time, as pessoas costumam, principalmente em redes sociais, pedir a cabeça do Dorival. Eu acho que isso se deve muito ao fato de que ele é um treinador que chegou ao Corinthians com uma identificação muito forte a outros clubes, principalmente ao São Paulo, né? Um treinador que não tinha identificação com o torcedor do Corinthians, não tinha identificação nenhuma com o clube, e isso demora a ser conquistado, se chegar a ser conquistado, né? Acho que é o principal fator que, entre aspas, atrapalha o Dorival, ou já atrapalhou na relação dele com o torcedor corintiano. E reforçar para você que está assistindo a gente aqui, deixa o seu like, curta o canal e se inscreva aqui no Alambrado Alvinegro. Por favor, se inscreva aqui. Tem o Cascão, o Pé de Rato, locação que está assistindo, inclusive. Cascão, um abraço para você. Amanhã tem Papo Fiel. Vou ver já quem é o convidado nosso do Papo Fiel. Todas as terças-feiras tem o podcast aqui do Alambrado Alvinegro. Já são mais de 160 entrevistas. A primeira do ano hoje, desse ano, foi na Sala do Core com o presidente Osmar Stabile, uma baita entrevista que nós tivemos a oportunidade
de fazer. Quarta-feira vai ter o Voz do Alambrado, porque não tem jogo do Coringão, e quinta-feira o Corinthians enfrenta o Capivariano, a gente faz o pós-jogo, cola no Alambrado, e no domingo, às 8h30 da noite, lá no Quintal do Espeto, a live, a transmissão começando às 7h30 presencialmente, estaremos lá para transmitir no Quintal do Espeto, Corinthians e Palmeiras, Cascão. Um abraço para você que está assistindo a gente.